Deixa os irmãos se conectarem. Aí a gente volta. Até acabar essas lives eu aprendo. Ai, agora eu vou poder pegar minha garrafinha. Estão se conectando aqui. Graças a Deus, irmãos. Estou esperando aqui todo mundo reaparecer. Amém? Se você puder compartilhar aí no canal da igreja, eu agradeço. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque eu não tenho todo mundo da igreja, aí às vezes tem. Estamos voltando, estou aqui. Caiu bastante gente. Vou esperar mais um minutinho, nós retomamos aqui. Vai conseguir. Amém? Irmã Regina. Estamos conectados. Irmã Jaqueline, irmã Beth, irmã Regina. Estamos esperando um minutinho os irmãos voltarem. Amém? Eles vão entrando. Vamos retomar aqui a pregação, a palavra. A gente estava usando um sistema aqui que parece que caiu de novo. Então vamos pregar aqui a palavra do Senhor. A gente estava lendo em 2 João, capítulo 1, né? Na verdade só tem um capítulo. Estamos falando sobre esta carta, né? Que ela fala sobre o favor, a misericórdia, o favor merecido de Deus, a graça do Senhor Jesus para conosco e a paz que excede todo entendimento. Nós vemos que a promessa do Senhor, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz e ela jamais falha, jamais ela tarda na minha e na sua vida. O Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus que trabalha no meu interior, trabalha no teu interior, e Ele trabalha, Ele age na nossa família, Ele age na nossa casa, Ele age nas nossas, nas nossas mentes mesmo, não é? E essa questão da paz ela é muito importante, porque se nós não tivermos paz, se nós não descansarmos em Deus, nós vivemos pior do que o incrédulo, porque o incrédulo ele vai acreditar no dinheiro, ele vai acreditar na força do seu braço, ele vai acreditar em muitas coisas. Porém, nós que cremos em Deus, nós aprendemos o caminho correto. E quando nós não confiamos nesse Deus e não nos entregamos totalmente a Ele, nós nos desesperamos, né? Então é por isso que você, embora sejamos humanos, embora sintamos problemas e dificuldades, nós não podemos nos desesperar, devemos permanecer firmes, precisamos renovar e recobrar a nossa fé, precisamos recobrar aquilo que nós aprendemos. E é isso que o apóstolo João está falando para a igreja. Eu não vos trago novo mandamento. Eu peço ao Senhor graça, paz, misericórdia para vocês. E vocês saibam que eu os amo na verdade. E que vocês saibam que a verdade estará sempre conosco. E a verdade é Jesus. O apóstolo João ele não tem dúvida de que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus está conosco, está com a sua igreja em todo momento. Então não existe outro caminho, não existe outra possibilidade para o povo de Deus, para a igreja de Cristo.
nós estamos firmados e alicerçados no Senhor. O apóstolo João ele fala assim: não há mandamento novo. Eu não vos trago um novo mandamento, mas eu trago o mandamento que vocês tiveram desde o princípio, que é o quê? É seguir os mandamentos de Jesus, é amar-vos uns aos outros. Quando nós falamos que nós amamos o irmão, quando nós falamos que nós amamos as irmãs, às vezes parece assim, mas como que é esse amor? Nós pensamos que é algo emotivo, nós pensamos que é um sentimento muito, digamos, íntimo, não é? Mas o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que Ele nos ensina, é aquele amor de doação, é aquele amor de respeito, é aquele amor de não fazer ao próximo aquilo que nós não queremos que façam conosco e nós fazermos ao próximo aquilo que nós queremos que as pessoas façam conosco. O autor C.S. Lewis ele fala justamente isso. O amor, quando o C.S. Lewis ele fala assim, nós não somos pessoas hedonistas que olhamos no espelho e falamos, nossa, como eu me amo, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, eu me adoro. Não, ele fala que pessoas normais, elas vão ver defeitos, vão fazer um julgamento de si mesmas e vão ver imperfeições. Elas vão fazer uma autoanálise, até mesmo como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que nós lemos na ceia, pois examine-se o homem a si mesmo, não é? E julgue-se a si mesmo, e quando nós fazemos este exame, nós vemos que nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Cristo, mas o C.S. Lewis ele fala que mesmo com nossas imperfeições e com nossas limitações, eu e você continuamos cuidando de si. Nós nos alimentamos, nós tomamos banho, nós cuidamos da saúde. E este é um amor que nós temos para conosco, né? Para si mesmo, consigo mesmo, eu e você. E esse é o amor, porque não é amar ao próximo como a nós mesmos. E aí depois Cristo ele fala, amai ao seu próximo como eu vos amei. Aí ele eleva, né? Ele eleva, porque ele nos amou incondicionalmente. E da mesma forma, nós temos que amar uns aos outros. É respeitar, é ver, é sentir a dor. Você não precisa morrer, digamos assim, de afeto. Né? Nós confundimos amor com afeto. Se eu digo que eu amo meu irmão, eu tenho que viver sorrindo para ele. Eu tenho que viver sorrindo para ela. Eu tenho que sempre estar junto, eu tenho que estar ali sempre. Não, mas não é isso. Logicamente é bom quando isso é natural e acontece, mas nós, quando falamos que amamos e se agirmos assim, não vai ser algo verdadeiro. Nós que amamos, ou que dizemos que amamos, temos que nos preocupar, temos que nos condoer, temos que ter compaixão do próximo. E nesses dias em que vivemos, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão precisando de uma ajuda? Às vezes ajuda espiritual, uma palavra, uma oração, uma palavra de orientação. E muitas vezes, hoje, é realmente uma ajuda financeira, é uma cesta básica. Se você não tem uma cesta básica, é ali doar um arroz, um feijão, é ajudar ali com produto de limpeza, não sei, não é? E é isso que nós não podemos ficar indiferentes com a dor e com o sofrimento do irmão, da irmã. E amar um ao outro, amai-vos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Jesus ele resumiu a lei e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É profundo isso. E esta é a nossa, digamos, o nosso desafio. Todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós acordamos, porque as pessoas vão te irritar, vão me irritar, as pessoas não vão ser cordiais comigo e com você, as pessoas não vão ser em todo tempo cordiais.
E eu e você temos que continuar amando a elas da mesma forma. Não é? Minha irmã Babi, irmão Ednei, a irmã, agora sim, a nossa Lourdes Rezende, Leandro Sampaio, irmã Beth, irmã Fernanda. Graça e paz para todos vocês. E este é o nosso desafio. Seguir os mandamentos de Jesus também implica em nós perdoarmos um ao outro. Algumas pessoas não perdoam, algumas pessoas trazem ressentimentos, trazem marcas. Irmã Renata, graça e paz para a irmã. E não perdoam e ficam remoendo, ficam vivendo com aquilo. Nós, como igreja evangélica, nós falamos que nós perdoamos, ou até mesmo que nós cremos na regeneração, na transformação do ser humano. E só que quando acontece comigo e com você, nós duvidamos. Nós endurecemos os nossos corações, nós endurecemos as nossas mentes e parece que nós não acreditamos lá no fundo. Mas na verdade, nós temos que crer, nós temos que acreditar e temos que perdoar. Que uma pessoa, por pior que ela tenha sido ou de coisas que ela tenha feito, nós podemos sim acreditar que as pessoas, elas são regeneradas porque no nome de Jesus e no Evangelho existe a possibilidade da pessoa recomeçar, existe a possibilidade da pessoa reiniciar e se reinventar em Cristo Jesus. Porque se nós cremos no Espírito Santo que regenera e que conforta, nós precisamos acreditar quando as pessoas nos pedem perdão, nós temos que acreditar quando as pessoas elas mudam. Né? E é isso. É difícil, não é fácil, eu sei, mas se nós somos pessoas de fé e se nós queremos ter perdão de Deus, o perdão divino, nós também precisamos praticar o perdão, assim como está no Pai Nosso. Charles Spurgeon, ele fala no presente, mas na verdade ele já falou, né? Ele viveu no século XIX, de que se eu e você não liberamos perdão ou não perdoamos ao nosso próximo, todas as vezes que nós lemos o Pai Nosso ou oramos o Pai Nosso, nós estamos lendo ou orando a nossa própria sentença de morte. Porque ali fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós não perdoamos aos nossos devedores, nós também não somos perdoados. E se nós fazemos esta autoanálise, nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos perdoa. E assim deve ser a minha vida e a sua vida também. Amém, irmão Hélio? Graça e paz. E aqui vem uma parte também dos mandamentos, a santificação. Antes de falarmos dos falsos mestres. Irmãos, meu irmão, minha irmã, sei que a gente está num tempo de pandemia, está num tempo de quarentena, um tempo de reclusão, né? Distanciamento social. Mas a santificação ela é algo que deve estar sempre na minha cabeça, na sua cabeça. Nós não somos como as pessoas do mundo, nós não somos como as pessoas que, quando a gente fala do mundo, né, parece que nós somos extraterrestres, essa é a forma nossa evangélica de dizer, que é basicamente, nós não somos como as pessoas não evangélicas, traduzindo aqui. Nós somos evangélicos, nós somos servos de Deus, e nós não andamos como as pessoas que não são evangélicas, que não têm a Cristo. Quer dizer que nós somos melhores do que as outras pessoas? Em si mesmo, nós não somos. Mas aquele que habita em mim e em você, com certeza é melhor do que todos nós. E ele nos torna melhores. Ele nos torna pessoas melhores, porque nós somos pessoas santificadas em Deus.
Nós que somos do Senhor temos que buscar esta santificação na oração, na leitura da palavra, no louvor ao Senhor. E temos que buscar esta separação. Temos que buscar esta nova vida. Este novo modo de agir, este novo modo de agir, de pensar. Nós temos que pensar que nós não somos iguais. Isso vai exigir renúncia de muitas coisas. Muitas pessoas estão confundindo. Alguns crentes estão confundindo liberdade, estão confundindo esta forma de agir, de pensar, hoje de uma verdade relativizada, e tem pecado, tem ofendido ao Senhor e tem se afastado dos bons princípios e da palavra de Deus. E nós não podemos nos afastar, nós não podemos errar nesse sentido de achar que Deus aceita a nossa vida de qualquer forma. Deus, Ele me fez assim, Ele sabe que eu sou assim, eu não mudo e vamos tocando a vida. Não. Ele chama a mim e a você para nós vivermos uma nova história, pastora Judite, graça e paz. Ele chama a mim e a você para nós andarmos e caminharmos em verdade. Ele chama a mim e a você para nós vivermos uma vida de santidade. Eu estava meditando nesse texto acerca de praticar os mandamentos. Devemos permanecer nos mandamentos que Cristo nos ensinou. E comecei a analisar a minha vida, comecei a analisar a nossa igreja, as igrejas em geral. E muitas das vezes não temos visto o agir de Deus e realmente o sobrenatural, a forma como nós víamos antes, ou até mesmo nos tempos passados, porque qual é o comprometimento em me santificar, em realmente entregar toda a minha vida, todo o meu ser ao Senhor e dizer que eu sou totalmente dependente dele e que eu sou realmente carente do Senhor e que eu preciso melhorar a cada dia e que eu preciso buscar as coisas do alto e que eu preciso renunciar e realmente crer na mão de Deus e no milagre de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver sempre uma vida rasa com o Senhor. E João, ele fala para aquela igreja ali que estava bem próxima dos dias de Cristo, do primeiro século, já para permanecerem nos mandamentos, fiéis nos mandamentos. E quanto mais nós hoje, há mais de 2000 anos de história da igreja, precisamos voltar e precisamos crer de que Ele é o mesmo, que Ele é o Cristo ressurreto e que Ele continua assim operando milagres e que Ele continua assim livrando o seu povo e que Ele continua assim usando a sua igreja. Então nós precisamos nos santificar. Santificação é uma ação positiva de deixar o pecado, de deixar aquilo que me afasta, te afasta do Senhor e realmente entregar tudo que é de Deus. Ele nos ama na verdade, a verdade está sempre conosco. Deixemos a mentira, deixemos a falsidade. Deixemos de até mesmo segurar ou tentar colocar Deus fora de áreas das nossas vidas. Nós falamos assim, não, Deus, aqui só fica eu, o Senhor fica aí fora. Seja na família, seja na área financeira, seja no seu trabalho. Eu e você precisamos e dependemos de Deus em tudo. E se você ainda não compreendeu isso, que hoje você entenda em nome de Jesus, de que eu e você somos servos e servas do Senhor, e Ele é um Deus atuante. Ele não está no templo apenas, ou Ele se relaciona comigo e com você somente na hora do culto. Não. Ele é um Deus presente que está comigo e com você em todo o tempo. Então abra seu coração, abra sua mente
Abra sua vida para o Senhor e receba o perdão, receba o melhor de Deus para você. Não deixe Deus de fora de nenhuma área da sua vida. Aliás, isso é inútil, porque Ele é soberano. E Ele tem os seus planos, os seus métodos para nos levar a uma melhora, a um aperfeiçoamento da minha vida e da sua história. O apóstolo João, ele fala nas cartas de 2 João que nós lemos acerca de falsos mestres, e ele fala que esses falsos mestres, né, são os anticristos. Nós pensamos que o anticristo é somente aquele que vai se revelar na grande tribulação. Mas aqui João ele já fala que o anticristo, o espírito do anticristo já está no mundo. E eu falo para você que estes anticristos, eles estão até os dias de hoje corrompendo a muitas pessoas da igreja e corrompendo a muitas pessoas da sociedade mesmo. Quem são esses anticristos? Aqui no tempo de João existia uma seita, ou uma heresia mesmo, que chama gnosticismo. O gnosticismo, os gnósticos, eles falavam que Jesus ele não tinha vindo em carne verdadeiramente. E por isso que ele fala assim, aquele que prega que Jesus não veio em carne, este é o anticristo. Estes são os anticristos. Eles falavam que Jesus ele tinha aparência somente de homem, mas ele não era homem. Ele sempre foi Deus, então ele tinha uma aparência ali meio que disfarçada para encobrir a sua deidade, a sua divindade. Mas João ele afirma que realmente o Filho de Deus ele veio em carne. Ele foi gerado no ventre de Maria e ele se tornou homem. E ele era homem e ele era verdadeiramente Deus. Ele não deixou também a sua divindade. Ele aniquilou-se a si mesmo, porém ele continuou sendo Deus. É o 100% homem, o 100% Deus. E ele fala e alerta sobre todo aquele que ultrapassa a doutrina não está em Deus, não está em Cristo. Agora aquele que permanece da doutrina tem ao Pai e tem ao Filho. Uma igreja sem doutrina, uma igreja que não crê na Trindade, pessoa do Pai, pessoa do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja que não crê no Senhor Jesus como Deus, como único e suficiente Salvador. Uma igreja que vai para a idolatria, que busca outros intercessores ou pessoas que, outras pessoas ou qualquer entidade que seja, que vai conectar elas com Deus, heresia. Não permanece na doutrina. Então a doutrina cristã, ela é essencial. Às vezes as pessoas escutam doutrina e confundem com eclesiologia, que seria realmente a forma como a igreja ela lida com diversas situações, estatutos e tal, mas a doutrina que infelizmente na igreja evangélica brasileira ela é tão menosprezada, porque se você pregar doutrina cristã, parece que você está pregando mais do mesmo e as pessoas não querem escutar isso. Mas parece que não é isso que a Bíblia quer dizer para mim e para você, porque ela fala que quem está na doutrina tem ao Pai e tem ao Filho. E se não tem a doutrina, meu irmão, minha irmã, aí você e eu já não temos o Pai nem o Filho, né? Então por isso que é importante nós termos claro na nossa cabeça, na nossa mente a doutrina. A quem eu sirvo? Toda igreja ou religião, ou que como queira uma seita, primeiramente que anuncia que existe um outro livro que nós devemos seguir além da Bíblia, aí você já pula fora. Por quê? O apóstolo Paulo ele fala que qualquer que trazer ou pregar outro evangelho diferente do que já tem sido pregado, seja anátema. Até mesmo se um anjo do céu trazer um outro evangelho, seja anátema.
o anátema, que é maldito. Toda aquela seita e heresia, como nós já vimos na história da igreja, o arianismo, o unicismo, que basicamente são seitas que negam a Trindade. O arianismo dizia que o Pai, que o Deus Pai, que Jeová é único. Jesus ele é criação, o primeiro da criação, e o Espírito Santo é como um anjo. Heresia. Heresia, e nos dias de hoje existem seitas que falam que Jesus não é Deus, não tem a mesma essência, não tem a mesma substância. Então, não compactue com isso. Outra seita que fala que não existe pluralidade na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa. Ele apenas se manifesta na história da igreja de forma diferente. Heresia. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, a pessoa do Espírito Santo é outra. E estas três pessoas compõem a Trindade. E eles têm a mesma substância, o mesmo grau de poder e se interrelacionam de eternidade a eternidade, nunca foram criados, eles existem para sempre, mas não são três deuses, é um único Deus. E o conceito da Trindade, ele é difícil para a mente humana compreender, porém a forma como o Senhor Deus poderoso, ele se revela. E aqui o apóstolo João ele fala, e ele é categórico quando ele fala assim: a estes não recebais em casa e nem os saudais. Ou saudeis, não é? A conjugação do verbo. Aí o que nós fazemos na igreja moderna? Nós cantamos as músicas, não é? Dos unicistas. Tem um grupo que é bem famoso aí, todo mundo gosta e canta e é uma bênção. Mas estão errados, irmãos. É claro, negou a Trindade, acabou. Basicamente, as seitas e heresias nós combatemos elas só com a doutrina da Trindade. Se não são trinitarianos, são heréticos. A esses não escutais, a esses não compactuem com isso. A questão de saudar aqui, eu fiquei analisando e pensando bastante nisso. Aqui nós vemos que eles causavam, só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu expliquei aqui. Unicismo é aquele que fala que não tem pluralidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, interpretando papéis diferentes. É heresia. O arianismo é aquele que falava que Jeová é um e tudo o resto é criação. Negam a Trindade também. Tá? E eu estava analisando isso daqui, o apóstolo João, na igreja primitiva ali, ele estava combatendo, e por ele ser dos apóstolos mais jovens, né? Crescia historicamente que ele era o mais jovem, ele digamos que já estava sozinho, né? Então, porque os outros apóstolos ali já deviam, a maioria deles já estava morto, se não já estivessem todos. Ele estava ali como remanescente, aquele que viu em pessoa Jesus Cristo e tinha autoridade na igreja, e ele tinha que ser firme, porque senão mais pessoas iam bandear para essas heresias. E aqui ele fala para nem saudar, nem para cumprimentar, nem receber em casa. E eu estava meditando sobre isso. Eu meditei nessa ênfase dele de ser firme, não cumprimentar para você não se contaminar. E também na questão da casa, porque na casa era onde acontecia o culto, na casa era onde acontecia as reuniões. Não existiam grandes templos como nós temos hoje, não é? E até mesmo nesse momento da carta, João estava se comunicando com a igreja por carta. Ele mandava mensagem, as pessoas ali viam e recebiam aquela pregação, aquela mensagem. Então, ele tinha que ser firme. E se as pessoas, imagine, se tivesse um herege que entrasse na casa dos irmãos e como se quisesse, as pessoas que não participassem daquele culto vissem esses hereges ali, iam pensar que aquela comunidade também estava seguindo essa heresia, estava compactuando, então ia ficar a verdade com a mentira, sabe? Aquela história mal contada. Então João ele já é enfático, ele já corta o mal pela raiz, ele fala, nem saudais, não vos relacioneis com esses, porque senão vão pensar que vocês são iguais. Nos dias de hoje,
Se nós formos pensar assim, então se eu tiver pessoas de outra religião, não vou nem cumprimentar, não vou nem saudar, o que isso vai desencadear? Vai desencadear algumas coisas e eu acho que eu particularmente, se você falar assim, eu não vou saudar mais as pessoas, não vou cumprimentar, é difícil, né? Eu sou sincero, não consigo fazer isso. Mas o que eu consigo, o que eu aconselho a você, irmão, irmã, é você vigiar com as suas ações e você não endossar estas heresias. Porque senão as pessoas vão pensar que você está compactuando com as heresias e aí elas podem ser enganadas. Porque o pastor Vitor ali concordou com aquilo. Porque a irmã tal concordou com aquilo. Porque o outro concordou com aquele erro. Então hoje, talvez, aplicando esta palavra, aquilo que eu e você endossamos é o que vai ter peso. Tá entendendo? É o que vai ter peso. Então não endosse palavras heréticas, não dê suporte para aquilo que não convém. É isso que nós temos que tomar. Você dar um bom dia, uma boa tarde, hoje, falando nos dias de hoje que nós temos acesso à informação, não vejo problema. Agora a questão é, quando eu e você concordamos com o erro, aí a coisa aperta para o meu lado e aperta, né? Não é para o teu lado também. Porque nós não podemos compactuar com os falsos ensinos. Em resumo, as pessoas têm que ter muito claro a doutrina que eu e você cremos. O Deus que eu e você servimos. E em quem nós temos caminhado, em quem nós temos crido. É Jesus. O único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pastor Uranes se conectou aqui, irmã Nícia, irmã Vanilda, minha prima. Irmã Lourdes também, Basílio, graça e paz. É este Deus, irmãos, que nós servimos. Você vê uma coisa. A igreja primitiva, ela não se reunia em grandes templos, se reunia muitas vezes em casas. Eu falo muitas vezes, mas praticamente, né? Somente em casas. A igreja começa a ser... Os apóstolos começam a pregar nas sinagogas, ali é um lugar de templo, né? Um recinto de templo, mas depois a igreja vai para os lares. E a igreja não acabou não, irmão. A igreja não fechou não. A igreja ela existe e permanece por mais de 2000 anos. E aqui nós também temos essa verdade revelada para nós. Ela não vai acabar por causa da pandemia do coronavírus. A igreja não vai ficar menor ou fechar porque não está com o templo aberto. Ela já resistiu há 2000 anos e no início dela foi assim. Hoje nós estamos aqui conectados em tempo real pela internet, cultuando a Deus, ministrando a palavra. João ele escreveu uma carta que demorou dias para chegar àquela congregação. E chegando à congregação, cada um se reunia ali e lia a carta de João, emprestava para outra casa e assim ia. E os escritos, a Bíblia chegou até nós. Sabe por quê? Porque é milagre. Porque é Deus que está nessa obra. É obra santa. A causa é do Senhor. Ninguém vai deter. Ninguém detém. A igreja de Cristo. A igreja do Senhor. O que nós temos que permanecer é na doutrina. O que nós temos que permanecer é na verdade. O que nós temos que permanecer é no Senhor. Então, meu irmão, realmente está sacudindo a figueira. Aquele que está desconectado da videira verdadeira vai cair. Aquele que estava na igreja, só frequentando o culto, ele já caiu. Mas se ele tiver humildade e arrependimento, Deus o levanta. Aquele que estava firme permanece e permanecerá. Essa é a palavra para nós. Não temos nova palavra, irmãos, no momento de pandemia. Não temos a palavra mágica, agora é uma nova palavra que nós vamos trazer para a igreja, porque é uma palavra agora de quarentena. Não.
A palavra permanece a mesma. A doutrina permanece a mesma. E o melhor de tudo, o nosso Deus permanece o mesmo. Ele não muda. Eu não mudo, diz ele, para mim e para você. Fiquemos firmes, fiquemos constantes no Senhor. Amém? Até aqui o Senhor tem nos dado. Passamos 3 minutinhos. Nos desculpem aqui novamente uma falha na internet, mas o Senhor aqui nos permitiu hoje retomar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus, que toda preocupação, toda sorte de ansiedade, que saia da sua vida no nome de Jesus. Aquilo que você tem para realizar essa semana, que aconteça da melhor forma possível. Que todos os levantes, todas as ações do diabo, que caiam por terra no nome de Jesus, e que você tenha livramento, e que você tenha paz, e que você tenha segurança no Senhor. Irmãos, o pastor Urânio falou uma coisa hoje, e eu falei que ia encerrar 3 minutinhos. Realmente, nós estamos vivendo 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Tem pessoas muito próximas de nós que estão caindo. Perdi colega de trabalho, pessoas conhecidas, até mesmo no bairro de Ermelino. Enfim, falando de morte, não é? E algumas pessoas que estão contraindo e estão se recuperando, graças a Deus, do coronavírus. É momento de você ficar firme com Jesus, meu irmão e minha irmã. Não vacile. Não deixe o Senhor. Agarra na mão dele. Porque ele é o nosso consolador. Amém? E que ele te guarde, que ele te proteja nessa semana. No nome de Jesus. Que você viva, experimente uma renovação espiritual. E que você sinta a presença de Deus todos os dias da semana. Se conecte na terça-feira, na quinta-feira, às 19h30. Estaremos aqui ministrando a palavra, pastor Urânio, a minha vida também, eu também. Se conecte, esteja conosco. Não deixe de se alimentar espiritualmente. E se você perceber algum irmão ou irmã que não está conectando, dá uma cutucada nele, para ele entrar. Ame um ao outro, ajude um ao outro. Amém? Irmã Marieta, graça e a paz para a irmã, Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos esse culto. Poderoso Deus e eterno, obrigado, Pai, por mais um culto. Que o Senhor nos abençoe nesta semana, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre. Ó Deus, e nós cremos na Tua palavra, e nós clamamos, assim como o apóstolo João, ele pediu a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua paz sobre o Teu povo, no nome de Jesus. Que todos os projetos, atividades que devem ser realizadas esta semana, que todas se concretizem e que recebamos a bênção do Senhor. Ó Deus, que haja cura, livramento para o Teu povo e paz. Toda perturbação, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, todo pânico, que caia por terra no nome de Jesus. E que o Senhor proteja todos aqueles que trabalham nos hospitais, que têm que sair para trabalhar, que o Senhor os guarde, no nome de Jesus. Abençoando a nossa nação, nosso Brasil, repreendendo todo, meu Pai, corrupção e males sobre o Brasil. Restaura essa nação, converta essa nação, repreende essa enfermidade na nossa nação que chega a mais, meu Deus, de 28.000 mortos. Repreende isso. No nome de Jesus clamamos sobre o Brasil. Que retomemos a economia, que retomemos, ó meu Pai, a educação, a saúde, todas as áreas essenciais da sociedade. Esteja conosco, Jesus, e nos preserve no dia mau em que vivemos. Ó soberano Deus, soberano Cristo, nós clamamos a Ti e em Ti está a nossa esperança. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja do Senhor, hoje
e eternamente. No nome de Jesus. Amém. Nós nos despedimos com a graça e a paz. Amém, meu irmão? Uma semana de vitória para você. E obrigado por estar conectado aqui conosco. Amém? A graça e a paz.